Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Bom dia, Super Pais! Meu nome é Alisson e estamos começando mais um programa aqui na minha, na sua, na nossa diário. E hoje nós queremos saber como você lida com as frustrações do seu filho. Você cede às birras, orienta, conversa, enfim, a partir de qual idade as crianças começam a se frustrar? Você sabe da importância da frustração para o desenvolvimento infantil? Com certeza educar não é fácil, mas nós estamos aqui para ajudar. Então vamos lá, mais um super tema aqui no Super Pais. Não saia daí que o programa está começando agora. Frustração é uma emoção que ocorre nas situações onde algo obstrui o alcance de um almejo pessoal. Quanto mais importante for o objetivo, maior será a frustração. É comparável à raiva. Será que as crianças também sentem isso? Fala aí, Késia, quem é a nossa convidada de hoje? Olá, Super Pais, e ao meu lado, Teia Rodine, aqui da Escola Miró. Teia, vamos falar pro pessoal de casa quando as crianças começam a se sentir frustradas? Na verdade, a criança começa a ter frustração desde que nasce. Então, quando é bebezinho e chora porque quer mamar e não é atendido na hora, ou porque quer colo e a mãe também ocupada e com alguns afazeres não pega, não é atendido momentaneamente, porque a criança pequena, até uma certa idade, ela é bem egocêntrica, quer que tudo seja atendido na hora. Então, quando essas situações acontecem já desde bebê, a criança já está lidando com uma situação de frustração porque seus desejos não estão sendo atendidos naquele momento. Então, desde pequenininho, as crianças lidam com essa situação. A diferença é que quando eles começam a verbalizar e começam a quereres um pouquinho mais, a gente tem, né, nós adultos temos um pouco de dificuldade de lidar com isso. Quando é bebê parece que é mais fácil, as coisas vão acontecendo de uma forma mais do dinamismo, da dinâmica da família. Depois eu acho que a gente acaba repensando, querendo atender as necessidades das crianças. Então, eles lidam mais facilmente com frustração quando são bebês do que quando perto dos 2 anos de idade. E qual a importância da frustração no desenvolvimento infantil? As crianças, elas têm que aprender a se frustrar porque têm que aprender a ouvir não, né? O mundo fala mais não pra gente do que sim. Então, a criança lidando com pequenas frustrações no decorrer da infância, no decorrer da sua formação, ela vai ter instrumentos, vai ter ferramentas para ser um adulto que saiba lidar melhor com isso, né? Com essas situações de não ser atendida ou ter que passar por uma situação de tirar nota baixa quando for um pouco mais velha. Quando ela desde pequena lida com isso, ela vai ter uma facilidade para se lidar com essas situações que são maiores, né, do que ganhar um brinquedo ou não, ou de ter uma vontade feita no momento ou não. Esse é o programa Super Pais aqui na Diário FM. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. E sem frustração, mais música aqui na Diário. O dia todo, todo dia. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Estamos de volta com o programa Super Pais e hoje o tema é frustração e desenvolvimento infantil. É muito comum que pais e mães queiram propiciar aos seus filhos um ambiente onde jamais sejam submetidos a qualquer tipo de frustração. Na verdade, tentam até criar um pequeno paraíso onde tudo é permitido e todas as necessidades são prontamente atendidas e satisfeitas. Nunca dizem não, dão tudo que as crianças pedem e se esforçam incansavelmente para que a criança tenha sempre tudo às mãos. Ao primeiro gemido, correm para atender. Mas será que isso é bom? A Késia entrevista hoje a coordenadora pedagógica da Escola Miró, aqui de Ribeirão Preto. E nós vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre esse tema. Traz aí, Késia! E já voltamos, junto comigo a Teia Rodine, aqui da Escola Miró. Tema de hoje, frustração infantil. Ô Teia, a superproteção, essa dificuldade que os pais têm hoje em dia de dizer não, tem a ver com culpa, com a falta de tempo para os filhos? O que você acha disso? Então, a gente observa que às vezes, como os pais têm que trabalhar, tem uma demanda de trabalho muito diferente hoje em dia, que é de muita correria, eles acabam sendo permissivos demais com os filhos no tempo que tem para passar com ele. Talvez porque, para não entrar muito em situações de conflito, para ser um tempo que talvez para os pais fique um tempo agradável, né? Então, ao invés de dizer não, de criar uma birra, de criar constrangimento, eles são permissivos em algumas situações
porque na verdade educar demanda tempo, lidar com situações de conflito demanda tempo, você tem que parar o que você está fazendo para resolver outra situação que não estava prevista, né? Então talvez a permissividade aconteça por isso, pela falta de tempo, não que é uma super proteção, mas, né, vamos supor, estão num passeio, a criança começa a chorar, a querer alguma situação, é melhor atender as demandas do que perder um tempo para resolver. É o mais fácil. É o mais fácil, é o caminho mais ameno e que vai causar menos estresse, na verdade. Porque, na verdade, lidar com birra é um desgaste tanto para a criança quanto para o adulto, né? E quanto mais a gente deixa essa situação ficar enorme e crescer, mais difícil vai ser. Porque a criança, se a situação de birra for atendida e o que a birra da criança for correspondida pelas famílias, ela vai repetir porque deu certo. Então aí as situações começam a ser mais repetidas, começam a ser maiores, começam a expor a criança cada vez mais e fica mais difícil de controlar, mais difícil de conversar, de retomar com a criança. E como os pais devem dizer não aos filhos? Existe uma maneira correta? Primeiro, eu acho que a gente tem que conversar bastante. Às vezes a gente subestima a capacidade das crianças de compreensão das coisas. E a partir do momento que a criança desenvolve a oralidade, ela já consegue entender muito, né? Mesmo as crianças que estão falando, mas elas se comunicam de alguma forma, elas conseguem entender muito do que a gente quer. E conversar e antecipar situações é o melhor caminho com criança pequena. Então, você mostrar para a criança quais são as suas expectativas em relação a ela é o melhor caminho, né? Muitas vezes a gente chega num lugar e num contexto social com um monte de gente, a criança não sabe nem o que está fazendo ali. Então, por isso que eu digo que a gente subestima. Então, antecipar, conversar com a criança o que vai acontecer, quem vai estar ali, o que a gente espera dela, qual que é o comportamento que se espera dela, já é um bom caminho. No meio do shopping, por exemplo, que lógico que vem um monte de oferta, vem muitas coisas, tudo é atrativo, antecipar também, falar, olha, nós vamos ao shopping para fazer tal coisa e nós hoje não vamos comprar brinquedo, mas outro dia isso pode acontecer. Exatamente. Isso também evita muitas situações. Tudo que é antecipado com a criança evita situações constrangedoras ou de birra ou de uma forma que a gente não consiga lidar. E aí a criança vai automaticamente lidar com frustração, porque vai olhar para o brinquedo, ou para o chocolate, ou para o sorvete que quer, e a mãe vai retomar. E retomar é muito mais fácil do que você, na hora, causar uma situação. Então, você lembra que a gente combinou que hoje a gente não vai comprar brinquedo? É muito mais fácil para a criança do que na hora você ter que ficar dizendo não e ficar num enfrentamento grande com ela naquele momento de um contexto que também não é bacana e não é formativo. Tem um monte de gente vendo, tá expondo a criança. Algumas situações que não são bacanas. Esse é o programa Super Pais aqui da Diário FM. Tema de hoje, frustração infantil. Daqui a pouquinho a gente volta. No bloco 3, muito mais informação para vocês. Não sai daí. Anote aí algumas dicas. Procure controlar sua culpa em dizer não. Entenda que está fazendo isso pelo bem de seu filho. Tenha certeza de que ele terá esquecido esse assunto muito antes de você. Lembre-se de que toda criança precisa de limites. Quando são criadas com zelo e carinho, elas se sentem mais amadas do que quando têm uma educação muito permissiva. Quando a criança quiser levar toda a loja de brinquedos, diga que ela só poderá escolher um item. Explique de forma simples que você não tem dinheiro para comprar tudo. Anotou? Daqui a pouquinho tem mais Super Pais aqui na Diário FM. Falaremos mais sobre como ensinar nossos filhos a ganharem e também a perderem. E tem mais, o que fazer na hora da birra. Não sai daí, te esperamos aqui e no blog www.programasuperpais.com.br. O programa tá só começando, daqui a pouquinho a gente tá de volta, hein? Então não sai daí não, programa Super Pais aqui, na minha, na sua, na nossa Diário.